A mesa, denominada Ideologia e Cultura na Ascensão do Pensamento Conservador, nos colocarão no centro essa discussão. Chamamos para a mesa a professora doutora do Departamento de Sociologia da UNB, professora Débora Messenberg, a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisadora Camila Rocha, o professor doutor de Direito Público da UNB, Cristiano Paixão, e para coordenar a mesa, chamamos Iane Teles, que é membro da executiva da BJD e do Núcleo de Pernambuco. Então, O meu também, quem será primeiro? Já que a Débora vai ser por último. Não, Débora tem que ser por último. Por conta de alguma projeção de alguma coisa. Eu fui segundo, então deixa eu preparar aqui. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início agora à tarde à mesa Ideologia e Cultura na Ascensão do Pensamento Conservador. E começamos com a fala da doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisadora Camila Rocha. Obrigada. É que tem um PowerPoint? Ah, tá bom. Oi, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. A gente só vai esperar um pouquinho, porque a minha apresentação tem um PowerPoint, isso. Mas, enquanto isso, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, eu defendi um doutorado em Ciência Política na USP sobre a formação da nova direita. E também, logo depois que eu defendi o doutorado, eu fiz uma pesquisa de mercado em parceria com a Esther Solano. A gente entrevistou 120 pessoas em 4 capitais do Brasil, são, enfim, brasileiros que têm uma renda per capita entre R$ 500 e R$ 1.500, com uma sensibilidade conservadora. Então, eu optei por trazer algumas dos resultados de pesquisa, que tem as falas das pessoas, né, que eu achei interessante mostrar para vocês. Por isso, a apresentação do PowerPoint. Então, ela precisa usar o PowerPoint. Está com o pendrive? Já colocou? Eu dei para eles ali. Isso. Eu passei, não sabia. Passei nada, né? Oi? Passei nada. Não, imagina. Sem problema. Débora, você precisa ficar por último, no caso, porque eu não entendi, é você por último. Você quer começar pelo... Isso, acho que é melhor. Isso, tá ótimo. Só um minutinho. Débora, você precisaria ficar por último, por quê? Eu não entendi. Não. Então, a gente pode começar pelo Cristiano, né? Isso, Então, pessoal... Então, ótimo. Como a gente está esperando a organização aqui em relação ao PowerPoint, precisamos dar continuidade, eu vou passar a palavra para o professor doutor de Direito Público da UNB, doutor Cristiano Paixão, e aí damos seguimento e depois passamos para a Camila. Pessoal, se organizar mais um pouco, eu peço compreensão, silêncio. Vou passar a palavra para Cristiano Paixão. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu, como professor dessa Faculdade de Direito, dessa universidade, não posso deixar de registrar a minha felicidade, meu júbilo em ver esse espaço da UNB ocupado por essas discussões tão importantes, por uma associação tão necessária e importante que é a BJD, num momento tão crucial. Então, para mim, é particularmente simbólico esse ato acontecer aqui. Eu fiz parte da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da UNB e tive o privilégio de conhecer gerações
de estudantes e professores e funcionários que construíram a história dessa universidade após muita perseguição, após muita luta e após muita resistência a uma repressão brutal que se instalou nessa universidade desde o início do regime militar em 64. Para você ter uma ideia, o golpe foi deflagrado no dia 1º de abril de 64, já no dia 9 de abril, Anísio Teixeira, então reitor da Universidade de Brasília, foi removido da sua sala da reitoria, onde estava tendo uma reunião acadêmica para que se colocasse um interventor em seu lugar. Impressiona a rapidez desse ato do golpe. 9 de abril é o mesmo dia do ato institucional, que depois vai ser conhecido como AI-1, ou seja, quando o regime começa a se organizar, quando a repressão começa a tomar forma, a UNB vira esse alvo preferencial, esse alvo direto. E isso permaneceu ao longo de todo o regime. Nós tivemos greves de professores, greves de estudantes, tivemos 3 alunos, ex-alunos da UNB são desaparecidos do regime militar, Onestino Guimarães, Ieda Santos Delgado, Paulo de Tarso Celestino. Esses são 3 ex-alunos da universidade que sofreram, eles, seus familiares, seus amigos, seus entes próximos, essa que é a pior violação possível aos direitos humanos, que é o desaparecimento, que é o apagamento, que é a aniquilação, a ausência de informação, inclusive, sobre o que aconteceu com as suas trajetórias. Então, a UNB tem essa luta, tem essa tradição, se estabeleceu sempre como um lugar em que o conhecimento está aliado a uma percepção política da necessidade de uma democracia forte, plena, pujante e sempre ativa. Em tempos como os que vivemos hoje, em que nada disso está presente, em que a democracia é frágil, é tênue, e por isso mesmo deve ser sempre preservada e sempre trabalhada por nós em todas as nossas dimensões, seja a dimensão cidadã, seja a dimensão do pesquisador, seja a dimensão do docente, é fundamental que a UNB, de certo modo, tome parte nesse tipo de resistência. É muito tentador e, ao mesmo tempo, muito difícil falar sobre tudo o que está acontecendo e o impacto disso nesse nosso tempo de 20 minutos. Então, eu queria lançar algumas ideias para a gente, no debate, poder desenvolver. Meu campo, um dos meus campos de investigação é a história do direito, especialmente a história constitucional. Então, quando a gente se depara com a situação que a gente vive hoje, a gente pensa o que é novo e o que é velho. O que das práticas atuais remonta a práticas anteriores e o que vem como elemento de novidade. Ou seja, nessa percepção, nessa observação histórica, o que repete padrões anteriores e o que inova em relação a padrões anteriores. Nós temos uma alternância no Brasil de regimes democráticos e autoritários, temos uma história de quebra de situações em que presidentes tinham seu mandato garantido pela Constituição e foram removidos. Então, é interessante para nós, até para compreender um pouco esse nosso mundo contemporâneo, tentar fazer um pouco dessa separação. Sempre lembrando que o contemporâneo, aquele que estamos vivendo hoje, tem uma opacidade. Ele não se coloca de uma forma translúcida para nós. É difícil a tarefa de observar o contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, ela é necessária. Então, pretendo fazer com vocês aqui um pouco desse exercício, dessas discussões sobre o que é novo, o que é velho, e o que isso diz para nós, especialmente no ponto da história constitucional. O que nessa chegada ao poder da extrema-direita, que já foi anunciado em 16, se concretiza em 18, começando em 19, dialoga com a história brasileira? Nós sempre tivemos partidos, não só partidos, mas organizações de direita, com líderes que tinham uma ênfase no anticomunismo, uma ênfase numa concepção antipovo de política. Isso nós temos, para pegar os anos 30 para cá, período que meu amigo Rogério Dutra é um especialista, se nós pensamos no integralismo de Plínio Salgado, se nós pensamos depois nas organizações, como esse integralismo se converte num partido político, se pensarmos na UDN como esse lugar, como essa agremiação partidária que reúne todos esses, digamos, esses focos da direita antipopular, nós vemos que nós temos sempre esse componente civil nos regimes de força. Uma coisa que nós temos que sempre deixar claro. Nós tivemos um governo de 21 anos de presidentes militares, nós tivemos um golpe civil-militar.
um golpe que contou com a participação da população civil, de parcela da sociedade civil, e tivemos sempre esse partido da UDN que sempre, ora flertava, ora assumia explicitamente essa relação com a quebra da legalidade em prol de se evitar um perigo maior na concepção deles. Isso não é exatamente uma novidade. O que é uma novidade, eu remeto aí a um texto, tem um livro recente que eu recomendo muito, que é um livro da Companhia das Letras, que são 22 ensaios sobre o Brasil contemporâneo, chamado Democracia em Risco. E ali nós temos um artigo da professora Ângela Alonso, um artigo da professora Ângela de Castro Gomes, em que elas raciocinam um pouco sobre isso. O que é novo, num sentido mais, assim, digamos, perceptível, é uma autorização para um discurso do ódio e da eliminação. Se nós tivemos sempre essa dificuldade com o outro, nesses regimes de força, nesses pensamentos autoritários, nós temos agora, parece que uma abertura para a eliminação do outro. Então, quando um pacote anticrime é remetido ao Congresso Nacional, em que permite uma isenção de responsabilidade de um policial numa situação de combate ao crime. Quando nós temos decretos inconstitucionais que liberam armas para a população em geral. Ou seja, quando nós temos essa tentativa, campanha orquestrada contra o que é diferente, contra o que é visto como perigoso, isso abre um novo capítulo na nossa história. Na medida em que isso é a professora Ângela Alonso usa uma expressão muito interessante. Eu não gosto de falar o nome dele. O atual presidente, ele não lidera, ele libera. Ou seja, uma ideia de uma abertura, uma liberação para aquilo que estava oculto, reprimido, escondido, mantido, de certo modo, quieto, numa atmosfera institucional mais democrática. E é isso que nós temos que ter em mente quando pensamos sobre o contemporâneo, sobre que o direito tem a ver com tudo isso. Das várias questões que eu poderia falar, eu vou falar de duas, eu estou de olho no tempo da minha presidente aqui, por favor, acione o cronômetro, muito bem. Eu teria que falar duas questões, a questão do trabalho e a questão da raça. Em primeiro lugar, eu fico particularmente emocionado, eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, do coletivo MP Transforma, e vejo que está começando a acontecer uma associação muito interessante, como lideranças ligadas ao mundo do trabalho, advogados, juristas, líderes sindicais, começam a perceber que a luta é deles também. A gente sabe que o regime militar caiu muito por uma nova concepção de sindicato, por uma nova concepção de organização sindical, que foi fundamental no fim do regime militar. Foi fundamental, digamos, na destruição daquele regime de força. Hoje, a orientação do atual governo e de um setor importante da sociedade civil, especialmente empresarial, é uma orientação antitrabalhador. Eu estive na comissão especial na época da discussão da reforma trabalhista. Fiquei impressionado na Câmara por ver um legislativo, em sua maior parte, composto de deputados que eram anti-trabalhador, anti-povo, anti-advogados que defendem trabalhadores, anti-juízes do trabalho, anti-procuradores do trabalho. É algo que nós temos que entender o que autoriza, como aconteceu com o atual presidente, que já era presidente da Câmara, dizer, na tramitação da reforma trabalhista, que a justiça do trabalho jamais deveria existir. O que autoriza setores políticos extinguirem o Ministério do Trabalho. O que autoriza digamos, essa diluição do protagonismo do mundo do trabalho. E, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente consiga escutar, não sei como, não sei de que forma, mas existe algo acontecendo aí no interior da sociedade que está ressignificando o que nós consideramos trabalho. Se nós tivemos, desde os anos 30 para cá, uma relação, uma associação entre inclusão e aquisição de direitos sociais, e isso foi um motor do desenvolvimento, um motor da democracia ao longo de todo o século XX, isso está se transformando agora. O que nós temos agora é um mundo do trabalho que se fragmentou, um mundo do trabalho que se diluiu. Nós temos novas
digamos, novas expressões, nós temos novas palavras de ordem, empreendedorismo, prosperidade. Digamos, essa transformação cultural, ela surge, digamos, já no século XXI, e com muita força. A ideia de que o mundo do trabalho, a inclusão, o pertencimento ao mundo do trabalho, já não quer dizer pertencimento ao Estado de Direito, à sociedade como um todo. Isso é uma transformação que eu considero radical, na medida em que, se nós analisarmos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, o protagonismo do movimento sindical, o protagonismo dos líderes sindicais, o protagonismo dos trabalhadores numa Assembleia que era predominantemente centro-direita, se mostra no texto. Ou seja, existia uma centralidade do mundo do trabalho que está se perdendo por aqueles que eram seus interlocutores, por aqueles que eram os responsáveis pela, digamos, pela mensagem relacionada à inclusão, à incorporação de direitos sociais, ao avanço civilizatório relacionado ao mundo do trabalho. É importante que se ouça essa nova camada, que se chama do precariado, os que trabalham em aplicativos, os que trabalham em serviços por pagamento por, digamos, obra certa, esses que compõem, de certo modo, essa nova arquitetura do mundo do trabalho. Não para permitir que esse seja o modelo para todas as outras relações de trabalho, mas para que seja compreendido que uma aliança entre estudantes, trabalhadores, precariado, pode significar uma transformação efetiva na sociedade brasileira. Então, quando nós vemos escritórios de advocacia que têm um compromisso com a democracia, o caso do Mauro Menezes, o caso do Milton Correia, eu vejo na faixa de, digamos, ali, de divulgação do nosso evento, isso mostra que nós precisamos repensar a nossa relação com o mundo do trabalho, incluir, incorporar, ouvir, compreender esse trabalhador que hoje está fora da esfera tradicional de proteção e que precisa, de algum modo, se colocar numa situação de explorado, de trabalhador precário, que de empreendedor não tem nada, que de inovador não tem nada. É uma peça, como são várias peças, num jogo muito mais complexo. Então, culturalmente, esse é o primeiro chamado que eu gostaria de fazer. O segundo envolve um tema que eu tenho pesquisado muito, que é a questão do racismo e da discriminação racial no Brasil. Nós vivemos, ao longo desse início de 2019, dois eventos culturais, dois momentos que foram trágicos em seus desdobramentos, mas eles têm um valor simbólico muito expressivo. O primeiro foi a morte de um trabalhador, a morte de um cidadão no supermercado do Rio de Janeiro, que ele foi asfixiado por um segurança privado de um supermercado, e mesmo com as pessoas em volta pedindo que se cessasse, não aconteceu, ele acabou morrendo, foi uma morte transmitida, inclusive, em vídeos por celular. E tivemos uma festa em Salvador de uma publicitária, diretora de uma revista, em que foi encenada uma cena da escravidão. Ou seja, uma mulher branca vestida de sinhá, com uma cadeira que remontava aquele período e com mucamas vestidas assim, a assistindo. O que é interessante notar nesses dois casos? São, de certo modo, explicitações de algo que ocorre todo dia. Sim, o extermínio da população jovem, negra, urbana do Brasil é uma realidade. Mais de 70% das mortes dos jovens por assassinato envolve negros na periferia das grandes cidades. Há uma guerra civil de baixa intensidade, surda, pouco referida e que está corroendo, de certo modo, as estruturas daquilo que foi o Pacto da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição que teve, já uma das suas primeiras subcomissões, uma subcomissão chamada Comissão do Negro, do Índio e das Pessoas com Deficiência. Foi uma subcomissão que teve trabalhos fascinantes, em que lideranças vieram e
trouxeram um pouco algo da sua história para um ambiente institucional. Eu faço referência a duas falas importantes. Uma liderança indígena, Ailton Krenak, e uma liderança do movimento negro, Joel Rufino dos Santos. Essas falas estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados, são audiências públicas realizadas em abril de 1987, naquela fase mais rica, que é a fase das subcomissões. E, naquela fase, essas duas lideranças demonstram digamos, uma consciência do que era aquele processo, que é algo que muitos atores ainda não tinham a consciência. Joel Rufino chega a dizer, de uma forma muito expressiva, que aquele era o momento da reconstitucionalização do Brasil, e, naquele momento, era o momento de se enfrentar o fantasma do racismo brasileiro, o fantasma que vinha de mais de 100 anos de perseguição. E ele dizia, aqui é o momento de se tratar a questão do negro no Brasil, a questão cultural, a questão política, a questão social. Ailton Krenak faz uma fala no mesmo sentido. Ele fala assim, aqui nós podemos celebrar a paz com vocês. Vocês estão em guerra conosco, se referindo ao homem branco, há 150 anos. Estava se referindo à independência do Brasil, em 1822. Esse é o momento de nós fazermos as pazes, fazermos um tratado de paz, um acordo de paz, porque aqui podemos realmente construir algo diferente. O que tem na fala de Ailton Krenak, tem na fala de Joel Rufino dos Santos? Uma consciência de um momento em que algo é possível. Aquilo que a gente pode chamar que o Severo Gomes chamava de situação constituinte, em que uma abertura para o futuro se coloca. Esse momento é a que está em perigo hoje. Um outro dado já foi utilizado na vida política brasileira, estou quase concluindo, eu quero deixar essa questão para o debate, é a questão do medo do recurso ao medo como instrumento político. Não é nova a ideia de que o medo tem a ver com as constituições. Existe um constitucionalismo do medo, ou seja, existe uma maneira de fazer constituições para impedir um protagonismo do povo, um protagonismo de classes que não estavam sendo ouvidas. Isso aconteceu na história constitucional brasileira. Se nós pegarmos a Constituição de 37, o seu preâmbulo, repleto de expressões médicas do tipo a doença do comunismo, que ameaça fragmentar, contaminar o tecido, o corpo social brasileiro, é uma resposta à Constituição de 34. Os atos institucionais que falam do perigo do comunismo, do terrorismo, são atos institucionais que respondem à Constituição Democrática de 46. A questão que se coloca agora é, vai ser possível instrumentalizar o medo de novo? Algo vai se colocar em relação ao léxico, à fraseologia constitucional de 87 e 88? Uma coisa é usar o medo com finalidades político-eleitorais. Vimos isso acontecer na campanha de 2018 o tempo inteiro. Outra coisa, que ainda está longe de acontecer, é conseguir, pelo medo, reescrever, digamos, a escrita constitucional de uma comunidade política. O momento que nós vivemos hoje, então, é um momento crucial. Não é um momento apenas de combater um governo que não tem respeito com a democracia, com os direitos humanos, com a cidadania. É pensar no médio e no longo prazo. Escrever agora não é escrever um ato fundacional, é reescrever aquela fundação que acontece em 87 e 88, de modo parcial, de modo ainda inicial, e que continua falando para nós hoje. Os discursos de Joel Rufino dos Santos, os discursos de Ailton Krenak continuam vivos. A ideia de um reconhecimento, a ideia de uma inclusão, é uma ideia que começou em 87 e 88 e tinha sua história também de lutas durante o regime militar. A questão que se coloca está na nossa geração, eu falo da minha, do Zé Carlos, do Rogério, que não escreveu a Constituição de 87 e 88. Está na nossa geração
a tarefa de manter acesa a chama daqueles que escreveram. Alguns pagaram com a vida, alguns pagaram com a própria existência, alguns pagaram sendo vítimas da tortura. Nós, que não sofremos esse tipo de violência, devemos evitar que uma violência maior se coloque. Obrigado. Por isso, a BJD, né? Ajudando a não essa reescrita, né, ser... Enfim, muito obrigada, Cristiano. Vamos dar continuidade. E agora, vou passar a palavra para a professora doutora do Departamento de Sociologia da UNB, professora Débora Menciber. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite, né, da BJD. Oi? Onde que eu quero? Ixi. Tá, deixa eu ver. Eu sou meia jurássica aqui. Pra cá. Acho que é do lado. Não. Camila, você me ajuda que eu te ajudo? Não, aí alguém... Eu falo assim? Para mudar, então? Tá, legal, obrigada. Então, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Eu acho que esses encontros, né, e essa revitalização do espaço público, no sentido da gente construir encontros que a gente possa debater esse momento tão complexo da vida política nacional, não só é louvável, mas está se tornando um ato de coragem, efetivamente, na atual conjuntura do país. Então, a minha contribuição hoje para o debate vai ser discutir e apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa em que eu realizei, junto com alguns alunos da balbúrdia da sociologia, né, durante o ano de 2016, e a nossa pesquisa ela tinha um objetivo central de analisar e compreender a cosmovisão de alguns dos principais formadores de opinião dos manifestantes que foram às ruas ao longo do ano de 2015, as grandes passeatas de março e abril de 2015, para protestar contra a corrupção no país, se opor de maneira frontal ao Partido dos Trabalhadores e às suas políticas sociais e direitos, além de exigir o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, o tipo de pesquisa que nós realizamos, a estratégia metodológica, foi uma pesquisa multimétodos, em que nós, primeiro, identificamos, né, quem eram as principais lideranças e os principais movimentos, né, que organizaram aquelas manifestações, né, a partir, então, também do seu reconhecimento dentro dos campos midiático, das redes sociais e também parlamentar. Então, nós fizemos também 2 grupos focais com manifestantes que foram às ruas, né, franco-apoiadores das manifestações, para também compreender como que aqueles discursos que nós começávamos a coletar nas redes sociais em relação aos formadores de opinião tinham impacto sobre o discurso desses manifestantes. Não, é o anterior. Oi? É anterior, exatamente. Bem, desculpe. Exatamente. Então, nisso, nós levantamos, e só foi possível a sistematização dos dados, todas as postagens de 15 dos principais formadores de opinião da direita, naquele momento, né, e que redundou em 18.923 postagens no Facebook durante o ano de 2015, né, e que elas puderam ser sistematizadas a partir do software NetVix, né, que sistematiza, né, os dados e as postagens do Facebook. Junto a isso, nós também fizemos a investigação de entrevistas desses formadores de opinião no YouTube, Hangouts, também matérias em jornais e em revistas, né? Pode passar. Assim, nós chegamos a 15 nomes centrais desses formadores de opinião, desses manifestantes de 2015. Primeiro, em termos dos movimentos sociais, o MBL, Movimento Brasil Livre, Vem para a Rua e Revoltados Online. Os líderes desses movimentos, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, Rogério Schecker, Marcelo Reis e Beatriz Kisses. Os jornalistas, Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Raquel Sherazade, Felipe Moura Brasil e Rodrigo Constantino. Deputados federais, Jair Bolsonaro e Marco Feliciano, ou seja, a pérola da direita, nós conseguimos captar, efetivamente, as pérolas, né? Enfim. Bem, então, pode passar. Atual, então, como eu aponto aí, a atual cosmovisão da direita no Brasil é um universo multidimensional, né,
que tem diferentes tonalidades ideológicas, né, não tem contornos muito claros, necessariamente, nem fronteiras e limites bem definidos. Não obstante, foi possível organizar uma série de ideias-forças que redundaram em campos semânticos, ou seja, campos de significados, em que, a partir das emissões discursivas que nós coletamos no Facebook e também nas entrevistas, nós conseguimos sistematizar dessa forma. Oi. Desculpe. São 3, então, campos semânticos fundamentais presentes no discurso desses formadores de opinião: o antipetismo, o conservadorismo moral e os princípios neoliberais, né? Dentre esses 3 grandes campos semânticos, nós encontramos, fundamentalmente, essas ideias-forças. No caso do antipetismo, o impeachment, fora PT, fora Dilma, fora Lula. A ideia de corrupção, postagens, então, ou seja, emissões discursivas que envolviam essa temática, crise econômica e bolivarianismo. Na perspectiva do conservadorismo moral do campo semântico, as ideias-força: família tradicional, resgate da fé cristã, patriotismo, anticomunismo e uma crescente dimensão de um aumento da criminalidade e também da violência urbana. As ideias-forças que preenchem o campo semântico dos princípios neoliberais: Estado mínimo, eficiência do mercado, privatização, livre iniciativa, empreendedorismo, meritocracia, corte de políticas sociais. Pode deixar aí. Então, o antipetismo, na verdade, foi o grande campo semântico que teve o maior número de emissões discursivas dentre os discursos dos formadores de opinião analisados, né? O PT foi na visão desses autores, né, nessas postagens, fundamentalmente é com o PT que começa a corrupção no país, né, e aí com uma série de outros também desdobramentos, Petrolão, Petralhas, quadrilha do PT, ou como se, de fato, uma prática longeva na vida pública nacional, que tem elementos de corrupção, tivesse sido inaugurado com os governos petistas. A discussão em termos de bodes expiatórios é um dos elementos mais tradicionais para construir esse caldo cultural conservador, né, e alimentar esse caldo cultural conservador. Há uma série de estudos na política, né, que relacionam essa personificação do mal, né, como um dos mitos da política, né? Então, são os petistas, os comunistas, os imigrantes, os judeus, né, que têm uma função de simplificar, na realidade, dentro de uma lógica maniqueísta, quem está do lado do bem, quem está lá do lado do mal. E nós, hoje, ouvimos muito isso. Homens de bem, mulheres de bem, né, e, do outro lado, então, numa oposição, né, se encontra todo o mal, né, como se fosse uma lógica global, né, no sentido de uma polarização sem mediações. Uma outra ideia que é fundamental... Não, volta, é aí mesmo. É a ideia do bolivarianismo, né? Também era bastante forte dentro do discurso, particularmente em 2015, né? No discurso relacionado ao bolivarianismo, ao comunismo e a uma organização denominada Fórum de São Paulo, né? Isso estava muito presente, né, no discurso do Olavo de Carvalho, da Beatriz Kisses, do Marcelo Reis, do próprio Bolsonaro, num nível realmente próximo à categoria de delírios de perseguição, né, típicos do pensamento fascista, né? Eu entendo aqui, nós entendemos nessa pesquisa, o fascismo na perspectiva do Humberto Eco, que relaciona o fascismo, né, enquanto fascismo interno, e ele aponta uma série de características contínuas desse pensamento. Primeiro, culto à tradição, recusa à modernidade, culto da ação pela ação, não aceitação de críticas, medo da diferença, apelo às classes médias frustradas, obsessão pelo complô, sentimento de humilhação pela riqueza ostensiva e pela força do inimigo, princípios de guerra permanente, elitismo, culto do heroísmo, desdém pelas mulheres e condenação de hábitos sexuais não conformistas. Então, segundo Humberto Eco, essas são características dentro dessa nebulosa que ele chama de fascismo eterno e que está presente na sociedade. Então, na lógica desse complô fascista, crê-se firmemente que esteja em marcha uma conspiração empunhada por uma sociedade secreta, no caso desses mais formadores de opinião, mais de conotação de extrema-direita, consolidado nesse Fórum de São Paulo, que eu, particularmente, nem conhecia antes de começar a pesquisa.
mas era efetivamente algo muito forte em termos dessa conspiração que estava consolidada nessa, enfim, secreta sociedade que estava consubstanciada no Fórum de São Paulo. Bem, o que é importante também em relação à discussão do antipetismo é como que a sua profusão em termos discursivos, ou seja, era constantemente e diariamente alimentada de uma maneira muito extensiva à perspectiva de uma série de matérias, né, relacionadas a colocar o PT como o grande mal da nação naquele momento. O conservadorismo moral, que é o segundo também ponto importante, o segundo campo semântico, ele está diretamente relacionado à reafirmação dos pilares da sociedade tradicional: família, religião e nação. Né? Então, havia essa tríade que estava diretamente ligada às ideias-chaves de uma família tradicional, né, que, então, uma oposição ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ao aborto, à ideologia de gênero nas escolas, crítica à expansão do feminismo e à concordância com a cura gay. Do outro lado, a ideia do resgate da fé cristã estava uma profusão de emissões que invocavam os destinos, a entrega dos destinos individuais e coletivos nas mãos de Deus. Havia, particularmente, no Revoltados Online, uma continuidade enorme daquela expressão Deus no comando. Né? Então, havia uma continuidade quase que diária nesse sentido. E também salmos e provérbios, né, que também eram postados, e uma crítica ao que eles chamavam de cristofobia, que é um processo relacionado à esquerda. Né? Bem, aí, junto a isso, há uma ideia, dentro do conservadorismo moral, de um anticomunismo bastante forte, né, que está relacionado a louvações, né, às Forças Armadas, ao incentivo à adoração de símbolos nacionais, com destaque para o hino e a bandeira. Duas outras questões, duas outras ideias também que estavam presentes nesse campo semântico do conservadorismo moral é o superdimensionamento da criminalidade e da violência no país, que levavam, né, a apoio à perspectiva de armamento, não é desarmamento, o oposto, armamentismo, exatamente, de armamentismo da sociedade, particularmente em alguns jornalistas e, em particular, a Scheherazade, né, pelo menos nesse ano, efetivamente. Junto também, nesse campo do conservadorismo moral, havia uma clara oposição às cotas raciais, né, na percepção unânime de que as cotas feriam o princípio da meritocracia e acirravam o racismo no país. Né? Então, as cotas não só elas reduziam, né, os espaços que eram antes concebidos como reservas de mercado da classe média e colocavam em xeque a validade normativa do mecanismo meritocrático que são fundantes na cosmovisão dessa classe. Né? Bem, com relação ao terceiro princípio, o terceiro campo semântico, ainda tem? Ah, tá. O terceiro campo semântico, que são os princípios neoliberais, nós entendemos, né, que o neoliberalismo não é uma política econômica, não é simplesmente uma ideologia, uma política econômica, é o que Dardot e Laval chamam de uma racionalidade, uma razão de mundo, ou seja, é um elemento que perpassa a subjetividade de todos nós e é um discurso hegemônico no mundo atual. Né? Então, tem a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. Isso significa que hoje há um discurso hegemônico, né, de que todos nós temos um empreendedor dentro de si, né, que basta, de fato, o Estado não atrapalhar, deixar para as regras do mercado, que o mercado, inclusive, é o nosso grande professor, na medida em que ele vai despertar a empresa que há em todos nós. Essa é uma subjetivação bastante hegemônica e definidora, não só da direita, mas, efetivamente, como diz o Dardot e Laval, no mundo contemporâneo. Né? Então, no âmbito do discurso desses formadores de opinião, a gente percebe vários níveis de sofisticação em relação à discussão dos princípios neoliberais. Alguns têm um domínio maior sobre o assunto e outros apenas têm um certo clichê, repetem uma série de clichês, né, que há também uma clara percepção de que esses clichês são moldados em função de uma atuação dos think tanks norte-americanos, que desde a década de
80 vem atuando na América do Sul de uma maneira mais intensiva, e no Brasil em particular, e em relação a esses formadores de opinião, a Atlas Network financiavam não só os movimentos, como o Movimento Brasil Livre, e também o Vem para a Rua, assim como vários jornalistas, né? Então, a gente tende a achar que há uma formação por trás, né, desse discurso bastante homogêneo em termos dessa reprodução dos clichês neoliberais. Bem, há também, ainda com relação à discussão dos princípios neoliberais, há no discurso desses agentes a convivência de elementos claramente contraditórios no que se refere a esses princípios. São ferozes defensores do Estado mínimo, porém pressionam de todas as formas o Estado a criar situações de concorrência, introduzir lógicas de escolha, desenvolver medidas de desempenho, cujo efeito é modificar a conduta dos indivíduos, mudar sua relação com as instituições e, mais precisamente, transformá-los em consumidores e empreendedores. Empreendem a defesa do livre mercado numa economia global, mas recorrem constantemente ao discurso da salvação da pátria. Pregam a livre iniciativa, mas não reconhecem direitos individuais básicos. Então, ou seja, mais uma vez, um nível de superficialidade, muitas vezes, que esses discursos são emitidos e contraditórios. Na conclusão do meu trabalho, mas não é ainda a conclusão aqui da fala, o que ficou claro é que precisamos desenvolver, né, de fato, pesquisas, né, que aprofundem essa relação, né, dessas percepções simbólicas discursivas em relação à ação da população. Ou seja, tem muitos trabalhos que fazem uma descrição dos manifestantes, né, ou mesmo um corte de clivagens, que não é menos importante, mas a discussão é que precisamos hoje compreender, né, como que essa razão de mundo, né, que eu também entendo esse discurso da nova direita, ele consegue ganhar corações e mentes. Então, nós precisamos não só entender essa perspectiva, essa cosmovisão, como também entender quais seriam formas alternativas, né, e como que poderíamos construir, nesse sentido, novas formas de subjetivação que se colocassem, né, em oposição a esse discurso que, claramente, hoje, no mundo, vem avançando de forma bastante rápida, até porque dialoga com a própria expansão do modelo neoliberal. Bem, e aí a discussão que eu termino também no trabalho é que as polarizações políticas assistidas nos últimos anos na vida pública brasileira acabaram por inviabilizar o diálogo democrático, aprofundando a distância entre nós e eles e impedindo a construção de canais de mediação que possibilitem a convivência respeitosa entre contrários. Ou seja, o trabalho foi concluído antes das eleições, mas já estava claro que havia um caldo cultural propício para, enfim, posições mais radicais que acabaram se consolidando com as eleições de 2018. Então, efetivamente, aqueles que para nós eram os mais delirantes durante os anos de 2016 foram aqueles que melhor tiveram sucesso nas eleições de 2018. Então, Bolsonaro elegeu-se presidente, Marco Feliciano foi o segundo mais votado da bancada evangélica para a Câmara dos Deputados, Beatriz Kisses foi a terceira mais votada para a Câmara dos Deputados no Distrito Federal, Olavo de Carvalho é o guru intelectual do atual governo, o Kim Kataguiri é menos delirante, mas, enfim, foi também o quarto colocado para a Câmara dos Deputados, e Fernando Holliday, também eleito vereador em São Paulo. O que eu acho mais impressionante é que, também, na atual conjuntura, nós estamos atribuindo um enorme grau de razoabilidade a Reinaldo Azevedo e a Shahrazad, ou seja, também, na época, nós não conseguimos vislumbrar essa perspectiva de razoabilidade dos seus discursos. E hoje, tamanha a complexidade que nós estamos vivendo, eles já adquirem um tom, né, de razoabilidade. Bem, o que eu, enfim, gostaria, então, de destacar, só para concluir aqui a apresentação, é que a Nancy Fraser, né, uma filósofa política bastante renomada dos Estados Unidos, e analisando a ascensão, né, do Trump desde a sua eleição, ela diz que nós estamos assistindo a um avanço do neoliberalismo hiperreacionário, e não de um populismo reacionário. Ou seja, após as vitórias, esses governos hiperreacionários, de um neoliberalismo hiperreacionário, eles deixam de lado a dimensão distributiva
narrativa, que era uma das pautas da campanha eleitoral, para uma política hiperreacionária de reconhecimento. Ou seja, guardadas as devidas proporções, nós temos uma percepção de comparação com o atual governo Bolsonaro, né? Então, o que eu percebo é que, fundamentalmente, como já tinha concluído no meu trabalho, na própria pesquisa, é que, se nós queremos, de fato, e a Nancy Fraser também aponta isso para o caso norte-americano, pensar em disputar, né, uma contra-narrativa ou um discurso contra-hegemônico em relação à nova direita, nós precisamos alargar a nossa narrativa. Ou seja, efetivamente, esse momento de polarização que deu margem, na verdade, que ampliou esse caldo cultural para que um governo nos modelos Trump e Bolsonaro pudessem ser eleitos, né, na verdade, está diretamente relacionado a essa polarização que não capacita, né, e que não cria pontes para uma mediação de uma parte do eleitorado que foi cooptado por esse discurso da nova direita, mas que, efetivamente, nós não podemos, a priori, definir como de direita, efetivamente. Então, a tarefa que ela coloca é que precisamos, as forças progressistas, efetivamente, precisam construir narrativas mais abrangentes que incluam toda a sociedade. Obrigada. Obrigada, doutora Débora. Vamos dar continuidade agora com a cientista política, talvez traga mais informações para ajudar, inclusive, nessa pesquisa, né? Agora, passo a palavra para a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisadora Camila Rocha. Camila, deu certo? Ok. Acho que vai dar. Pronto. Bom, então, eu fiz uma pequena introdução, né, antes, no começo da mesa, então já vou começar a falar. A minha fala, então, vai ser como, na verdade, o conservadorismo, né, esse conservadorismo senso comum, vamos chamar assim, da população geral no Brasil, se articulou com o surgimento da nova direita e do bolsonarismo, que eu entendo que são dois fenômenos distintos. Então, eu vou falar também um pouco das origens, né, disso que a professora Débora, que o professor Cristiano falaram aqui para vocês. Então, na verdade, isso, vamos dizer, esse movimento de reação, né, começou, o primeiro marco foi em 2005, na época do Mensalão, que gerou um sentimento de decepção e indignação bastante forte, principalmente entre a classe média tradicional, mas não só. Então, existiram reações, né, já em 2006, nas ruas, contra, enfim, baseada nesses sentimentos, né? O primeiro foi o Movimento em Direita Brasil, liderado pelo Ricardo Salles, que é atual ministro do Meio Ambiente. Pode passar. E o Movimento Cansei, em 2007, também liderado pela OAB de São Paulo, João Dória, enfim, que teve a adesão de vários artistas. Mas é importante dizer que esses dois movimentos, na época, eles foram movimentos que fracassaram, né? Inclusive, esse Movimento Cansei chegou até a ser criticado por, enfim, lideranças de direita. Pode passar. Bom, então, as críticas ao governo, né, enfim, e ao Mensalão, e esse tipo de coisa, foram feitas por jornalistas na grande mídia, né, aqui são alguns dos livros que foram publicados, então, na época do segundo mandato do Lula. Pode passar. E, bom, só que, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo? A popularidade do Lula, né, logo depois que ele foi reeleito, começou a aumentar. E, no Brasil, existia um fenômeno
que a literatura descreve como direito envergonhado, que estava em vigência desde a redemocratização. E aqui é uma fala do... Essas pessoas fui eu mesma que entrevistei no doutorado, tá? Aqui uma fala do Renan Santos, que é uma das lideranças do MBL. Então, ele justamente falando sobre isso, né? Como que ser de direita em um ambiente universitário, na época ele era estudante de direito, era um tabu, né? E então, as pessoas meio que fugiam dessa classificação de direita e tentavam se apresentar de outra forma. Pode passar. Então, quer dizer, primeiro, as reações nas ruas fracassaram, né? Ser de direita tinha esse tabu. Então, o que as pessoas fizeram para canalizar esses sentimentos de raiva, de decepção, né? Na época, em 2006, 2007, a internet começou a se popularizar no Brasil, mas ainda era restrita às classes A e B, eixo sul-sudeste, pessoas com escolaridade alta, que eventualmente também sabiam, enfim, entender inglês, algumas falavam inglês. Então, várias delas passaram a usar, por exemplo, na época não tinha Facebook, né, era o Orkut, que é uma comunidade, foram canalizar esses sentimentos na internet, por meio desses fóruns. Isso. Só que, bom, em 2010, né, o Lula teve um auge de aprovação por parte da população. Então, quer dizer, isso realmente ficou restrito à internet. Pode passar. Bom, logo depois, quer dizer, já durante os governos Lula já teve avanços da esquerda bastante importantes, né? Não tenho como citar todos, mas enfim, o que eu quero pontuar aqui é que logo depois, quando a Dilma Rousseff assumiu, então foi criada, né, a Comissão Nacional da Verdade, teve a legalização da união homoafetiva, Marcha das Vadias, cotas raciais nas universidades foram aprovadas, PEC das domésticas, Lei da Palmada, enfim, teve uma série de avanços muito importantes, enfim, progressistas, né, da esquerda. E também teve avanços dos movimentos feministas, negro e LGBT, vamos dizer assim, numa arena que posso chamar de cultural, né? Então, na música, nas artes, enfim, mesmo intelectuais, né, começaram a falar muito mais disso. Isso começou a ganhar uma exposição muito grande. Então, as pessoas começaram a ter... Isso começou a impactar, né, a percepção das pessoas sobre esses temas. Pode passar. E, bom, e aí isso gerou uma série de reações. Lembrando que a maior parte da população brasileira é conservadora em relação a temas morais. Então, aqui, como eu disse para vocês, são algumas falas das pessoas que a gente entrevistou nessa pesquisa que foi feita em março, abril. Né? E essas pessoas, lembrando, são pessoas de classe baixa. Tá? Então, por exemplo, muito negro diz, eu sou empoderado, como se fosse superior, né? Ou o feminismo... que é colocar a mulher acima, o feminismo que é o controle, gays, tem muitos gays que gostam de afrontar, que querem se impor, que querem falar que são donos da verdade, e a sociedade não é obrigada a aturar isso. Não é, né? E aí é até interessante apontar isso aqui. Né? Isso é muito frequente que as pessoas falavam para a gente. Né? Então, fazer entre quatro paredes, tudo bem, a casa é deles, mas a sociedade não é obrigada a aturar, isso é importante. Pode passar. Bom, e aí, acho que essa frase resume bem, né, porque esse sentimento enfim, de reação das pessoas, quer dizer, se a gente falar viado para viado, ele vai se defender, a gente não pode. Se falar negro para o negro, também. Tocar na mulher, ela tem Maria da Penha. E a gente, não é direitos iguais, a corda sempre arrebenta para os mais fracos, e os mais fracos somos nós. Deveriam ter uma lei para proteger a gente também. Mas aqui é importante ressaltar que essas pessoas que a gente entrevistou, várias delas tinham fragilidades no sentido... econômico bastante importantes, né? Várias estavam desempregadas, algumas, inclusive, recebiam Bolsa Família, outras já tinham recebido Bolsa Família, enfim, então, e aí, principalmente, aí pode passar. E aí, nesse grupo de pessoas que a gente entrevistou, então, principalmente pessoas acima de 40 anos, homens e evangélicos, e aí, claro, a gente está falando de evangélicos conservadores, eram as pessoas que tendiam enfim, ser mais reativas, porque elas, de fato, essas pessoas estão, sim, perdendo espaços de poder na sociedade, né, isso é fato, com o avanço desses movimentos, só que elas tendem a achar que, justamente, é como se essas pessoas não estivessem avançando os seus direitos, mas, sim, como se elas estivessem tendo privilégios, né? Então, por exemplo, essa política de cotas, né, vista como privilégio, não como direito dessas populações. Então, você está como se você estivesse tirando alguma coisa de alguém para dar para outra pessoa. Pode passar.
Bom, e para além disso, é importante ressaltar que em várias manifestações de rua foram feitas performances radicais e que essas performances elas foram filmadas e circularam muito pela internet, em redes sociais, e que chegavam em muitas pessoas. Então, pode passar. E aí, o que acontece? Pessoas se sentem muito agredidas e ofendidas. E aqui, mesmo, inclusive, pessoas que teriam uma, vamos dizer, uma afinidade em relação a essas pautas. Né? Aqui, por exemplo, uma fala de uma mulher de São Paulo. Né? Eu me sinto agredida e até ofendida quando eu vejo o movimento feminista agredindo outra pessoa pela religião. Né? Ela fala, introduziram crucifixos no ânus, vi artistas dizendo que Jesus era gay ou que Deus é homossexual. Eu acho que isso é agredir a religião das outras pessoas. Então, pode voltar um pouquinho. É importante deixar, assim, nas entrevistas, várias pessoas falavam assim, não, eu concordo com as pautas do movimento feminista, ou às vezes até do movimento negro, do movimento LGBT, mas eu acho que o problema são vamos dizer, os movimentos, as lideranças, que são muito agressivas, ou que fazem performances desse tipo, e isso eu não concordo. E aí, por exemplo, a pessoa fala, então eu acho melhor não me identificar como feminista, ou não me identificar com esses movimentos. Pode passar. Bom, e aí aqui, juntando as duas coisas, né, as pessoas começaram a fazer essa junção de PT e esquerda, também com esse tipo de performance, com esse tipo de movimento que elas estavam criticando. E aqui é uma fala bastante ilustrativa disso, né, de um homem do Rio de Janeiro. E aí aqui é bom também falar que a maior parte das pessoas que a gente entrevistou votaram no Lula, votaram na Dilma, votaram, e aí depois 70% votaram no Jair Bolsonaro. E outras anularam o voto. E aí fala, eu voto no PT desde que eu me conheço como eleitor, eu me senti enganado. Eles prometeram que eu ia governar para o povo, para o pobre, e eles distorceram a esquerda. Pegaram a esquerda, que era o Partido dos Trabalhadores, e transformaram numa esquerda, que é o Partido das Mulheres, dos gays, dos LGBTs. Tudo que é à margem foi se juntando ao PT e virou uma anarquia só. Em vez de eles levarem as coisas de uma forma que edificasse a sociedade, os caras queriam promiscuidade. Então, eu achei essa fala bastante representativa porque disso que a gente estava ouvindo nessas entrevistas. Bom, então, esse é, vamos dizer assim, o cenário de fundo disso então, que eu vou falar para vocês, que é o surgimento da nova direita e do bolsonarismo. A nova direita começou a se formar em 2006, quer dizer, bastante tempo atrás. Né? E aí, no meu entendimento, é claro, eu entrevistei gente disso que eu chamo da nova direita, que são desde, como a professora Débora falou, desde anarcocapitalistas até monarquistas. Mas, então, assim, são vários grupos, várias tendências, eles têm tensões entre si que são importantes, mas dá para eles mesmos se organizam assim, eu acho que faz sentido, dá para organizar em dois grupos principais, né? Então, os ultraliberais e os conservadores. E aqui é importante dizer, então, qual que é a novidade que esses grupos trazem, né? Por que é nova direita? A direita que atuava desde a redemocratização, justamente, é uma direita neoliberal. A nova direita, eles são ultraliberais. O que é isso? Na verdade, é uma tradução de libertarian, né, que é dos Estados Unidos. A tradução seria libertarianismo. A militância usa libertarismo, mas o problema é que o anarquismo de esquerda também se julga libertário. Então, num debate público, acabou ficando ultraliberal. E eu acho que o ultraliberal é interessante para marcar a diferença com o neoliberalismo. Qual que é essa diferença? Primeiro, é a radicalidade, né? Eles estão apoiados em economia austríaca, que é muito mais radical, porque entende que o mercado é sempre a melhor solução para qualquer problema social, e eles fazem uma defesa moral do capitalismo de livre mercado, não é só uma defesa econômica, como os neoliberais fazem. Então, essa ideia então, na prática, em políticas públicas, o que isso quer dizer? Você privatiza tudo. A solução é sempre você privatizar tudo. Então, não é, por exemplo, se vocês forem lembrar, no auge do neoliberalismo no Chile, eles não privatizaram a produção de cobre do Chile. Né? Agora, não. Agora é privatizar tudo. Educação, saúde e tal. Porque é isso. O livre mercado tem que ser o fundamento não só do funcionamento da economia, mas de toda a sociedade. E o conservadorismo, o grande, né, como também já foi um pouco discutido aqui, a grande novidade, para além dessa ideia de antiglobalismo, né, bom, pró-ocidente, pró-valores tradicionais, isso já tinha antes, mas essa ideia de hegemonia cultural de esquerda, pode passar, que justamente quem foi a vanguarda, né, de trazer isso para o Brasil foi o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho ele foi um vanguardista não só na disseminação dessa ideia, mas também no uso da internet para disseminar as ideias dele. Né? Então, em 98, ele já tinha um blog, em 2002 tinha um site colaborativo, em 2006 começou a transmitir um programa de rádio, que hoje a gente chamaria de podcast. Né? E aqui, quando foi criado o Orkut, em 2004, que logo se popularizou muito rápido no Brasil, e acho que em 2007, 70%
dos usuários do Orkut, quase 80% eram de brasileiros. E aí, em 2004, já tinha 2 comunidades do Olavo de Carvalho e outras 2 de detratores do Olavo de Carvalho. E aí, aqui é uma imagem para vocês verem que tipo de coisa que era discutido na comunidade, né? Então, está lá, a nova novela das 7, mais um show de comunismo e tudo mais. Pode passar. Então, aqui é uma... Eu entrevistei o professor Marcos Boeira, da URGS, né? E ele é professor de filosofia do direito, e, na época, ele acompanhava esses debates, né, que estavam acontecendo nessas comunidades do Olavo de Carvalho, e aí ele falou, ele, né, o Olavo de Carvalho, falava o que todos gostariam de falar para os jornalistas, professores universitários, pessoas dos meios de comunicação, pessoas que atuavam no terceiro setor. Ele falava tudo que muitas pessoas gostariam de falar e não tinham voz, porque ele tinha uma abertura, né, como a professora Débora falou, ele atuava como jornalista, ele escrevia alguns textos para jornais, revistas e tudo mais. E aí é importante dizer que, quer dizer, quando se fala em a ideia do Olavo de Carvalho, qual que é? Que desde a redemocratização, e isso é uma ideia que ele está exposta num prefácio de um livro dele de 94, para vocês terem uma ideia, quer dizer, antes até do PT chegar ao poder. Ele fala assim, olha, desde a redemocratização, na verdade, começou, os esquerdistas mudaram de tática, passaram a ser gramscianos, e eles começaram a perseguir, então, uma hegemonia na esfera cultural. E, então, o que é essa hegemonia, o que é essa esfera cultural que ele está falando? É justamente isso, a academia, meios de comunicação, terceiro setor, que são ONGs, né, e tudo mais. São esses lugares, né, do qual ele está falando. Pode passar. Bom, aí né, os ultraliberais também começaram, principalmente nessas comunidades de Orkut, em outros fóruns, eles traduziam vários textos do inglês para o português, que nem existiam no Brasil na época. Então, participavam dessas comunidades, por exemplo, várias pessoas, o Hélio Beltrão, que foi fundador e presidente do Instituto Mises, o Rodrigo Constantino, enfim, várias pessoas que depois viraram políticos ou viraram polemistas na mídia, participavam dessas comunidades de debates. E também eles passaram a fundar várias organizações novas, né? Aqui são algumas. Pode passar. Obviamente que, quando eu falo nova direita, não quer dizer que tudo é novo, né? Então, eles tinham, claro, tem permanências, eles passaram a estabelecer laços com organizações mais antigas, né? Como o próprio Instituto Liberal, que é dos anos 80, né? Como a professora Débora falou, esses think tanks, e o Instituto de Estudos Empresariais, de 84. Aqui é só é um meme, então, só para mostrar, então, para a nova direita, quem são os adversários da nova direita? Isso pensando na perspectiva deles, tá? Então, é um meme. E aí, então, existiria o comunista antigo e o comunista moderno. Então, quem que seria o comunista moderno? Né? Se chama Marcelix Guarani Caiová, bebe caipirosca de fruta vermelha, joque de jiboia, capacho de feministas, só chora e diz que é vítima da sociedade, vai para protesto de maconheiro, invade a reitoria, luta contra o pai machista, usa sutiã e saia contra o patriarcado, vive com uma cercade do pai e a classe média alta que odeia militar. Então, é esse público aqui que é representado como os adversários dessa nova direita. Pode passar. Bom, aqui são só algumas lideranças, então, da nova direita, né, que foram sendo formadas nesses espaços que eu falei. Pode passar. E aqui também é importante dizer que a nova direita também começou, né, assim como a esquerda, pessoas mais progressistas, também começou vamos dizer, ocupar essa esfera mais cultural com essa ideia de politicamente correto. E aqui é importante dizer que isso tem uma certa... Essa ideia de politicamente correto tem bastante ressonância com o que diziam essas pessoas de classe baixa que eu entrevistei. Então, que as pessoas falavam, olha, a esquerda sempre está certa, a esquerda é arrogante, as pessoas de esquerda são arrogantes, elas são doutrinadoras, porque elas querem impor a verdade delas, não querem ouvir o outro. Então, por isso que essa ideia de politicamente correto encontra bastante ressonância na sociedade. Bom, aí, só para dizer que essas pessoas já estavam participando elas faziam os próprios protestos delas, né? O Nova Direita fazia os próprios protestos, mas também participou de vários protestos maiores. Pode passar. E aí, bom, o segundo marco foi a reeleição da Dilma Rousseff, quando teve a campanha do Paulo Batista, que é do raio privatizador, que uniu várias dessas pessoas. Aqui é o Paulo falando um pouco das coisas que eles faziam, né? Que eu na frente da Embaixada da Venezuela, e eu no comitê principal do PT. Eles faziam várias ações meio disruptivas, assim.
E aí, bom, o primeiro protesto para impeachment justamente foi chamado pelo Paulo Batista, né? Ele perdeu a eleição, mas ele chamou o primeiro. E foi esse primeiro protesto que a nova direita estava toda na rua, isso em São Paulo. Foi a primeira vez que a nova direita toda foi para a rua junto, vamos dizer assim, porque até então eram vários grupos, eles tinham tensões entre si, mas eles foram todos eles para a rua. Pode passar. E aí, como disse a professora Débora, né, o auge da militância da nova direita foi a campanha para o impeachment. Pode passar. Bom, e aí vem o surgimento do bolsonarismo, entre 2014 e 2015, e aí é interessante ver, aqui não tem números, mas, quer dizer, esse mandato de 2011, 2014 foi bastante importante, porque foi a partir daí que o Bolsonaro, de fato, começou a se projetar, e foi justamente quando ele começou a mencionar muito mais essas pautas ditas ideológicas, né? Então, é a coisa do kit gay, de sexualidade, feminismo, ele começou a falar disso, e aí ele teve mais de 4 vezes a votação que ele costumava ter até então. Obviamente, ele participou da campanha para o impeachment, e é importante falar aqui que os estudos que têm a respeito também do protesto salientam que as pessoas que estavam nesses protestos, para além de serem contra o PT, também eram contra o PSDB, em menor intensidade, claro, mas, enfim, tinha uma rejeição ao sistema político como um todo. E aí o Jair Bolsonaro aparecia como uma liderança que seria meio externa ao sistema político, apesar de ser deputado. Aí é aqui o que eu tinha falado, né? Então, essa ideia de que se o antipetismo, a corrupção sistêmica, que são algumas falas das pessoas, pode passar. Tinha um clima muito grande de polarização e intolerância, e aqui a fala de uma mulher de São Paulo, falando, né, que a vizinha dela falava que ela estava comentando com a vizinha que tinha muita sujeira no governo anterior, e que aí a vizinha falou, pois é bom que o Bolsonaro, quando ganhe, mande estuprar todas as evangélicas. Isso aqui era muito frequente. Era muito frequente, as pessoas falavam isso, como elas eram agredidas por expressarem a opinião delas, por falarem que iam votar no Bolsonaro, e, enfim, gerou muito ressentimento, né, as pessoas se sentiam ofendidas. Aqui, bom, como também a professora Débora falou, é importante ressaltar que o principal drive, né, que a gente fala, a coisa que mais puxava o conservadorismo era esse medo enfim, era esse sentimento de insegurança, né? Então as pessoas começaram o apoio à pena de morte, a redução da maioridade, prisão perpétua aumentou muito entre 2010 e 2016. Pode passar. Bom, o Bolsonaro, em 2016, obviamente, ele não é ultraliberal, mas ele se aproximou de ideólogos ultraliberais quando ele foi para o PSC, e também passou a se aproximar de evangélicos conservadores, né, que é uma foto do batismo dele em 2016, e, na época, 71% de intenção de voto dos evangélicos. E aí, aqui é importante também deixar claro que, para os evangélicos, a principal pauta é a homossexualidade. Isso tanto para os evangélicos na sociedade, os evangélicos conservadores, né, deixa sempre claro isso, os evangélicos conservadores, e para a bancada evangélica também, conservadora. Né. Aí, bom, logo no final da campanha, então, eleitoral, logo nas eleições de 2018. Então, teve o auge disso que eles chamam de esquerdismo, né, da hegemonia cultural esquerdista, porque teve o assassinato da Marielle, a campanha dele não, e aí aqui eu coloquei também uma frase, que também as pessoas têm muito essa ideia, né? Mas por que você reduz as pessoas, isso das pessoas, a ela ser mulher, negra e lésbica, né? As pessoas entendem isso, essas identidades, como uma coisa que você está reduzindo a pessoa, né? Pô, a pessoa é uma pessoa, né? Por que você reduz ela a esses papéis, né, essas identidades? E aqui também, no ato dele não, é só para mostrar para vocês como é bem aquela coisa vamos dizer, esquerdista, né, que é o inimigo, o adversário da nova direita. Então, é isso, mulheres, brancos, jovens, renda alta, alta escolaridade, o PSOL tinha 34% de preferência, que é muito mais alto do que na média da sociedade, enfim, então seria bem característico. Pode passar. Bom, aí teve a eleição do Bolsonaro, aí aqui também são umas ideias associadas à esquerda e direita, né? Então, só passando rápido, menos Estado, pode só voltar menos Estado, né? Isso aqui são as falas das pessoas, tá? Conservadorismo liberal, que defende acabar com os monopólios estatais como o Correio, respeita mais as opiniões dos outros. Então, aqui, eu, por ter um viés mais de direita, me senti oprimido, muito militante PT de uma forma agressiva. Então, é contra o aborto, né? Valoriza a família, defende escola sem partido, contra os direitos humanos, que as pessoas entendiam que era para bandidos e presidiários, resgata o patriotismo que se perdeu. Aqui, por exemplo, né? Ser de esquerda é como o Haddad, que defende o aborto e é a favor de quem estupra, né? Isso era muito frequente também. Pode passar. Bom, e aqui são os partidos orgânicos, então, da nova direita, que seriam o Novo, o PSC e o PSL. É isso. Obrigada.